Então, a apresentação está separada aqui em 7 tópicos, basicamente. Primeiro, eu vou falar um pouquinho para vocês do contexto, né? Motivação, né? Por que que é interessante a gente falar de metamateriais de maneira assim mais ampla. Como é que isso se encaixa aqui, como é que isso entra aqui no campo da mecânica dos fluidos. Falar um pouquinho também do potencial de inovação, potencial de novas pesquisas, né? Novas linhas de pesquisas podem surgir a partir daí. Algumas limitações, alguns entraves que ainda existem, né? No sentido de inovação tecnológica mesmo. Como que a gente tem buscado ou está se projetando nesse sentido, né? Para poder desenvolver uma linha, né? Como é que a gente pretende trabalhar aqui daqui por diante. E, e o que a gente fez até agora, né? Não foi muitas coisas, não. Mas, como eu disse, assim, eu acho que talvez a principal motivação, assim, para esse encontro, para esse convite, seja a gente estar trocando, assim, essas figurinhas no sentido de apresentar para vocês esse campo, né? Que é uma área muito interessante, que dá margem, assim, para muita inovação tecnológica mesmo. E quem sabe aí despertando o interesse de alguns de vocês, né? Ou de alguém aí da universidade de vocês, a gente consegue, de repente, uma colaboração, né? Uma parceria, algum tipo de trabalho aí conjunto, porque é uma área assim que tenho visto poucas pessoas falando sobre isso. No Brasil, assim, principalmente, não vi ninguém ainda, assim, diretamente trabalhando com isso. Mas mesmo internacionalmente, assim, é uma coisa bem recente, assim, bem nova. Então, acho que de repente seria legal mesmo fomentar isso, né, no nosso meio. E, bom, a gente está aberto aí para isso também. Então, a apresentação está mais direcionada nesse sentido, assim, né, trazer essa visão mais ampla. Bom, então começando aqui na parte. Tá passando sozinho aqui os slides. Não sei o que está acontecendo. Beleza. Então, começando aqui, né, falando de maneira bem geral mesmo, né? O que que é um metamaterial, quando a gente fala assim, essa palavra, né? O que que isso remete a gente? Então, de maneira geral, a gente está falando de materiais que têm características, funcionalidades ou propriedades que elas não se encontram, vamos dizer assim, de maneira natural, né? De maneira. Daniel? Daniel? Gente. Opa, voltou? Voltou. Beleza. A gente te perdeu logo no começo, quando você estava falando da definição de metamaterial. Beleza, vamos lá então. Bom, então basicamente, né, só revisando aqui, ó, a definição assim, ela é feita de maneira bem ampla assim mesmo, no sentido de ser um material que ele apresenta algum tipo de funcionalidade, algum tipo de característica que a gente não encontra no material comum, né? E isso pode ser visto assim com propriedades excêntricas, como eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, ou até mesmo assim com uma engenharia, né, de modo que você produza, de modo que você tenha ali condições muito específicas ali para algum tipo de particularidade de engenharia, você conseguir manipular e controlar essas características do material. E isso se dá de uma maneira assim, através de estruturas, né, de estruturas, microestruturas, né, para que você consiga atingir ali aquela determinada propriedade efetiva. Então, o metamaterial ele vem com a definição nesse sentido, né? De produzir algum efeito, vamos dizer assim, excêntrico, né? Um efeito não esperado, do que se espera normalmente de um material. Então, ele surgiu mais ou menos lá pelos os anos 90, assim, começou a se falar mais disso, de maneira assim mais direta, principalmente pelos físicos,
que trouxeram uma primeira perspectiva no sentido do eletromagnetismo e ótica, tá? Então, eles perceberam que era possível, através de uma transformação de coordenadas, você pegar uma determinada equação de governo, né, equação de transporte, de algum fenômeno de transporte, e você fazer uma transformada de coordenadas, de modo que as propriedades físicas, ali, as propriedades do meio, elas fossem controladas de maneira matemática para você ter um efeito específico ali dentro dentro da transformada matemática mesmo, né? Para ficar um pouco mais claro aqui, né? Tem essa imagem aqui só para exemplificar aqui para vocês. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma determinada onda de luz, né? Então, num domínio aqui, sem realizar essa transformada ainda, num domínio plano, ela atravessaria diretamente, como está sendo mostrado nessa imagem. Então, o metamaterial aqui, no caso, ele seria essa circunferência aqui, tá vendo? Em volta de um objeto. Então, como se a gente pegasse esse ponto aqui e expandisse esse ponto para essa esfera, no caso aqui é uma esfera, de modo que a luz, ao incidir sobre esse material aqui, do lado de lá, na hora de sair, né, pelo lado direito aqui do metamaterial, ele continua em linha reta. Então, para um observador que esteja olhando desse lado aqui, por exemplo, é como se a luz estivesse basicamente atravessada aqui, né, e o objeto ele está invisível, porque a luz ela atravessou de maneira retilínea. Então, o objetivo aqui dessa transformada de coordenadas é você transicionar dessa configuração, dessa construção aqui física, de modo que você obtenha o efeito anterior como se não tivesse nada. Então, isso é muito útil por isso que surgiu a partir dos físicos, né? Isso funciona muito bem para as equações de Maxwell, né? Foi aí as primeiras aplicações dos metamateriais no eletromagnetismo e ótica. Então, aqui está só um exemplo aqui para ilustrar um pouco. A gente tem aqui essas equações escritas com notação complexa para uma frequência fixa. Então, basicamente, a ideia, né, é a gente observar aqui que aplicando uma transformação, a gente tem aqui uma permissividade, uma permeabilidade, que ela tem uma variabilidade espacial, né, ela varia espacialmente, de modo que ela tem uma correspondência, né? Então, você tem uma correspondência entre o original, que seria esse intencionado aqui, e uma caracterização matemática de modo que você tem uma variação espacial de uma tal forma que você tem uma equivalência, né, entre essas duas funções, essas duas equações, uma transformada e a outra que a gente vai chamar de do plano físico e a outra do plano virtual. Então, basicamente, a ideia é justamente fazer essas transformadas de coordenadas aqui sucessivas, de modo a você ter fisicamente uma construção de uma forma a permitir que a variedade, né, uma variação espacial da sua propriedade física intencionada, mas que você tenha a reprodução equivalente como se não tivesse nada, né, que seria, vamos dizer assim, o caso onde não existe nenhum tipo de objeto aqui, mas aí a gente bota um objeto e ele vai atravessar o material como se não existisse. Então, isso foi feito lá pelos físicos, né, no passado, lá na década de 1990, e eles conseguiram efeitos muito interessantes, que de fato assim produziram efeitos de invisibilidade, invisibilidade óptica, né, invisibilidade eletromagnética, elétrica, né? Então tem um efeito aqui, um resultado também bem interessante, né? A partir desse conceito, eles conseguiram produzir um material que tivesse um índice de refração negativo, também uma coisa assim bem curiosa, assim, contra-intuitiva, né? A gente imaginar aqui uma onda incidente que produz aqui uma refração fora do comum, né? Então, é justamente essa ideia assim, do metamaterial, produzir algum efeito fora do comum, né? Ou talvez contra-intuitivo. Em terceiro dos resultados aqui que já foram produzidos, né? Você vê que é um trabalho de 2003, já relativamente antigo. O efeito da invisibilidade também, tem alguns resultados experimentais, né, nesse sentido. E outros efeitos também ópticos e eletromagnéticos que foram sendo estudados aí, construídos tanto teoricamente como experimentalmente para demonstrar assim, a possibilidade de você de fato controlar a estrutura, né, controlar ali a configuração do meio de modo a você ter essa variação espacial que corresponda com o tipo de propagação que você quer ter, né? Como se fosse uma propagação inalterada, como se não existisse, né?
nenhum tipo de objeto aqui no interior. Então a ideia é essa, né? De pegar aqui, por exemplo, não, você vê que é como se não tivesse nenhum tipo de interferência aqui no meio. Então isso surgiu lá no campo dos físicos, né, inicialmente, e produziu aqui alguns tipos de resultados assim bem interessantes, assim, e chamaram muita atenção. Existem também algumas outras aplicações, assim, falando de maneira bem ampla mesmo, né, no sentido da elasticidade, né, onde a gente tem, por exemplo, trabalhos e estudos que, que tentam manipular ondas elásticas, né, para produzir efeitos, por exemplo, de produção de energia, ou produzir algum tipo de isolamento, né, ou proteção sísmica também. Eu lembro que uma vez eu vi um trabalho que eles conseguiram observar, assim, prever que a partir da disposição assim bem específica assim de alguns pilares, né, de algumas estruturas, era possível você contornar ondas sísmicas, né, ondas vibracionais. E aí surgiu até esse conceito de proteção sísmica no sentido de você plantar assim algumas árvores, fazer uma disposição assim bem específica no terreno, de modo a você ter uma área assim mais protegida, né, que tem uma dissipação de energia mais eficiente, por conta justamente assim da disposição específica de certas árvores, a partir de um estudo aqui dos metamateriais no sentido da elasticidade, né, nesse campo aqui das ondas elásticas. Então, tem assim muita margem assim para aprofundamento, para explicações, para aprofundamento, né, e inovações em diferentes áreas. Estou só citando algumas aqui antes de entrar aqui na nossa, efetivamente, né? Na área de acústica também, né? Tem algumas coisas aqui no sentido de interação fluido-estrutura para controle de escoamento. E na área de transferência de calor também. Até tem um trabalho bem curioso também, não sei se eu tenho imagem aqui, acho que não, né? Onde, onde se produziu um efeito também contraintuitivo, onde você tem uma espécie de condutividade térmica negativa, né? Ou seja, o calor fluindo localmente ali de uma região mais quente, uma região mais fria para uma mais quente, né? Então, tudo isso através de uma disposição assim bem específica do material, você pode ter ali localmente um efeito como se fosse de uma condutividade térmica negativa, né? Então, é claro que isso não está violando nenhum tipo de princípio físico, mas localmente você consegue ter, assim, criar esses caminhos preferenciais, né? Para obter ali algum tipo de comportamento específico. Esse trabalho que eu achei bem interessante também de trazer para vocês aqui, que é um estudo também que foi feito no sentido de produzir aqui algum tipo de, vamos dizer assim, efeito de proteção térmica, né? Então, se a gente observar aqui, né, qual que é o objetivo do estudo? É mostrar que é possível você construir aqui uma determinada casca protetora, né? Que a gente está chamando de metamaterial, onde ele se torna praticamente insensível, né? Praticamente isolado aqui, imune à variação externa do meio. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, 323 grau Kelvin, 338, 353, ou seja, mesmo com o aumento aqui da temperatura da fronteira, a temperatura no interior do material ela permanece constante. Então, é uma espécie de efeito de proteção térmica, né, de invisibilidade térmica, também bem interessante aí, que tem a ver aí com o que a gente está buscando, né? Bom, dentro da área térmica existem também alguns outros trabalhos, no sentido de, ao invés de você isolar essa temperatura, né, para que ela fique isolada, esse espaço aqui fique isolado termicamente, você pode criar uma disposição de modo a você ter uma concentração térmica, ou seja, o calor fluindo e se concentrando no interior, ou transparência térmica, ou até invisibilidade térmica, que seria algo semelhante a isso que a gente está mostrando. Bom, agora partindo para a parte aqui da área de mecânica dos fluidos, de fato, né? Então, foi mais ou menos a partir de 2008 que surgiu essa ideia de trazer esses conceitos da física, trazer esses conceitos que já estavam relativamente consolidados, assim, de uma forma mais matemática, né? Alguns trabalhos teóricos, mas alguns trabalhos experimentais também, introduzir isso no campo da mecânica dos fluidos. Então, um trabalho que é tido assim como bem marcante, assim, vamos dizer assim, o marco zero dentro da mecânica dos fluidos nesse sentido, foi esse estudo aqui desenvolvido por Urzumov,
onde ele pegou basicamente a equação de Darcy para um meio poroso e observou que tinha uma correspondência muito grande assim entre o que era feito lá na eletromagnética, né, no eletromagnetismo e ótica, e que existia uma correspondência de modo que a mesma transformação de coordenadas, né, a Transformation Theory, ela podia ser usada de uma forma equivalente. Então ele conseguiu fazer isso teoricamente, matematicamente, mostrar que aquelas equações de Maxwell, né, que estavam escritas na forma da equação de Laplace, né, reescrever aquilo através de uma transformação de coordenadas e produzir um efeito que acabou ficando chamado, né, conhecido como um efeito de invisibilidade hidrodinâmica, ou seja, como se você tivesse um escoamento que está incidindo aqui sobre o material e o mesmo padrão aqui de incidência dele, né, um escoamento uniforme, se a gente imaginar, ele vai ser observado aqui na saída do escoamento também, como se não existisse nenhum objeto, como se não existisse nada aqui nesse meio do caminho. Então, matematicamente, ele conseguiu demonstrar isso para um meio poroso, a partir da equação de Darcy, e isso tornou uma coisa assim com um potencial de inovação muito grande, né? Tanto devido à possibilidade de você ter uma invisibilidade hidrodinâmica, quanto essencialmente é você ter ali um arrasto idealmente sendo zero, né? Por conta justamente dessa condição, né? Que você tem o mesmo escoamento incidindo e saindo aqui, né? De maneira não perturbada, né? Então ele produziu esse resultado teórico inicialmente e tinha algumas limitações, obviamente, né? Que se aplicava só a número de Reynolds baixo, ou seja, escoamentos com velocidades baixas. E como era um resultado ainda puramente matemático, ele chegou a alguns resultados que seriam, vamos dizer assim, fisicamente impossíveis, né? Como, por exemplo, valores de permeabilidade negativa, onde dentro do argumento dele, né, da, o que ele propunha para você alcançar isso fisicamente seria não usando um metamaterial puramente passivo, né, que é basicamente o que a gente está buscando, mas um metamaterial ativo, com algum tipo de injeção de fluido, né, algum tipo de de adição de energia, né? Para você alcançar essa permeabilidade efetiva, entre aspas, negativa, né? Então, ainda tinha algumas barreiras, né? Apesar de matematicamente isso ser possível, mas de qualquer forma foi um marco zero aí dentro da área. Ele fez também dentro desse mesmo artigo aqui, ele demonstrou aqui a possibilidade para números de Reynolds um pouco maiores, né? Não tão baixos assim, mas um pouco maiores e demonstrou que o efeito ele ainda produzia algum resultado interessante, mas à medida que você aumenta o número de Reynolds, você destoa da invisibilidade, né, e do arrasto zero ideal, né? Porque matematicamente a restrição é essa, né? Você está ali em regime permanente, na condição de creeping flow, né? O número de Reynolds tendendo a zero. Aqui só apresentando aqui. Desculpa, pessoal, que tá passando sozinho aqui, não sei o que tá acontecendo. Mas, então aqui é só a parte matemática, né, para mostrar justamente aquela equivalência, né, da transformação de coordenadas, né, onde você sai das equações de governo, faz uma transformação de coordenadas, de modo que você tem uma relação aqui entre a sua permeabilidade, que varia espacialmente, e a sua permeabilidade original. Então, a partir dessa correspondência aqui, você consegue fazer aquela mudança, né, entre você sair de uma coordenada onde você tem um objeto que é invisível e a sua coordenada ideal, ali onde você não tem essencialmente nada, né? Justamente através dessa correspondência. Só para ilustrar aqui para vocês. Então, um outro trabalho que surgiu também bem interessante nesse sentido foi o trabalho na Universidade de Seul, lá da Coreia, Park, 2019. Ele conseguiu realizar um experimento e demonstrar experimentalmente a possibilidade de você, de fato, obter esse efeito da invisibilidade hidrodinâmica e de um arrasto sobre a esfera, né, sobre a superfície dessa esfera, desse obstáculo aqui, essencialmente tendendo a zero, né? Então ele construiu um experimento e mostrou que isso era realmente possível.
mas dessa vez ele usou uma modelagem alternativa que, em vez de controlar a permeabilidade, né, de fazer com que a permeabilidade variasse espacialmente, ele estava manipulando dessa vez aqui o tensor de viscosidade. Então, é o mesmo efeito, assim, é o mesmo resultado, mas como ele está manipulando aqui, controlando a viscosidade, ele conseguiu de uma forma mais prática e real cair numa condição que fosse possível de ser implementada através de um experimento. Então, assim fez, né? E a partir de 2019 essa se tornou assim uma área bem interessante, assim, bem motivante no sentido de trazer aí uma luz, né, para essa área de pesquisa e, de fato, trazer aplicações de engenharia, né, mais práticas. Bom, ele conseguiu redução de arrasto muito grande, né, e demonstrou isso também matematicamente através da equação de Stokes, né, que também funciona assim como para a equação de Darcy, funciona para a equação de Stokes também. E, de uma certa forma, idealmente, né, pelo menos teoricamente, sem a necessidade de um meio poroso, tá? Acontece que, devido às próprias restrições do estudo, né, por mais que matematicamente não fosse exigido um meio poroso, para a construção do experimento, né, para você ter ali uma compatibilidade ali entre a fronteira entre o entorno do metamaterial e a área externa, acabou sendo necessário experimentalmente, né, que fosse feito isso no meio poroso, sim. Então, o resultado experimental dele ele ainda está suscetível, né, ainda está restrito a uma condição de meio poroso, apesar de matematicamente não ter essa exigência, tá? Mas o interessante é que ele conseguiu, através de uma manipulação aqui do próprio espaçamento, né, entre essas camadas, nessas multicamadas, produzir esse efeito de uma espécie de viscosidade efetiva que variasse espacialmente, de modo a produzir esse efeito, né? Então, por exemplo, aqui tem as linhas de pressão, né, o obstáculo sem o metamaterial, sem o metamaterial e com o metamaterial. Então, a gente está vendo que a ideia é reproduzir, né, esse efeito como se ele não tivesse nada, quando você tem o metamaterial das linhas de pressão reproduzindo justamente esse efeito, para o caso sem obstáculo. No campo de velocidade é um pouco mais fácil de visualizar isso, né? Você tem simplesmente aqui o campo de velocidade, o escoamento, né, andando nesse sentido, né, escoando nesse sentido. Então, com o obstáculo, você tem aqui uma deformação grande, né, no seu campo de velocidade, mas com metamaterial, tudo que está fora desse metamaterial é como se ele não tivesse sofrendo alteração nenhuma aqui do escoamento, nem nas laterais e nem aqui na saída, né? Então, esse é o efeito desejado aqui da invisibilidade hidrodinâmica e da redução do arrasto da esteira, né? Então, esse aqui é o resultado numérico dele, e o resultado experimental, ele também, eu separei aqui essa imagenzinha aqui, ele conseguiu também demonstrar aqui experimentalmente justamente esse efeito aqui, né? A gente está vendo que as streamlines aqui, elas seguem aproximadamente uma linha reta, né? Como se não tivesse, sob a presença, né, do obstáculo, de modo que com o obstáculo a gente vê que existe essa deformação, né? Existe esse movimento aqui, natural, esperado, né? Por conta do próprio obstáculo das streamlines. Então, a ideia matemática é bem parecida, né? Através da transformação de coordenadas, mas dessa vez aqui manipulando o, o tensor de viscosidade e relacionando com a viscosidade original e essa viscosidade específica, né? Que varia espacialmente, para produzir esse efeito. Aqui são as matrizes de transformação, né? Para você sair de uma coordenada para outra, você faz essa, essa sequência de transformações, né? Para você obter esse, essa matriz específica, aqui, esse tensor específico. Então, como eu disse, né? Apesar de matematicamente não ter essa restrição, mas fisicamente acabou ainda tendo a restrição do meio poroso. Mas essas mesmas equações, esse mesmo desenvolvimento matemático, ele vale também para a equação de Rayleigh-Shaw, onde você tem ali placas verticais bem próximas uma das outras, que acabam produzindo a condição de número de Reynolds tendendo a zero também. E aí, matematicamente, você consegue ver que existe uma equivalência, né, entre a forma de você escrever a equação para um meio poroso, né, as equações de governo para um meio poroso,
Então, existe essa equivalência, de modo que todo aquele arcabouço, né, matemático, físico, que existia já desde o do primeiro trabalho publicado, pelo uso móvel, ele passa a valer aqui também para as equações de Rayleigh-Shaw, e aí sim, sem ter a necessidade, a exigência de um meio poroso. Mas tem a necessidade e a exigência se você está numa condição de Rayleigh-Shaw, né? Que é com placas é, na superfície e embaixo ali do obstáculo, bem próximas uma das outras, para poder induzir essa condição. E aí você pode ter um controle da viscosidade, né? Como no caso anterior que eu demonstrei, ou da densidade efetiva também, que é uma coisa mais difícil de se conseguir na prática. E aí surgiram também alguns outros trabalhos nesse sentido, né? Como lá na área térmica, que eu disse, dos concentradores, também na área de mecânica dos fluidos, você pode ter o efeito da invisibilidade, que foi o que eu falei até agora, mas o efeito dos concentradores, onde você tem aqui uma conformação aqui tal, que produz a concentração do escoamento num determinado ponto específico, ou até mesmo do rotator, né, que eles chamam, não sei nem como é que traduziria isso, rotacionadores, talvez, onde você tem aqui o efeito de um escoamento, né, como a gente está vendo aqui, indo na vertical, mas aqui interiormente você tem ele indo da esquerda para a direita, né? É uma coisa assim bem contraintuitiva também, né? Então você consegue produzir assim essa disposição aqui dessas multicamadas aqui de uma tal forma a ter esse efeito de maneira assim planejada, né? Então só trazendo assim um pouco mais de motivação assim para esses estudos, né? Então é claro que é uma área que ainda está em desenvolvimento, né? Ainda está muita coisa ainda sendo estudada e compreendida nesse sentido. Mas a gente pode pensar em aplicações, por exemplo, aéreas ou submarinas, subaquáticas, né? Como proteção submarina, no sentido da própria invisibilidade. A gente está falando em redução de arrasto, que obviamente aí tem efeitos assim muito positivos e promissores em diferentes campos, né? De eficiência energética, né? Economia financeira, economia de combustível e por aí vai, né? Na área naval. A gente está pensando também em aplicações aerodinâmicas, como, por exemplo, controle de esteira, eficiência de voo, controle sonoro, é, supressão de vórtices, né? Então, a gente está pensando também, por exemplo, em algum tipo de controle, né? Algum tipo de conhecimento acerca da própria camada limite, né? Como é que isso interfere, como é que dá para manipular isso de modo a reduzir, por exemplo, vibração, geração de bolhas, enfim, tem campos assim diversos de aplicação, em diferentes sentidos. Talvez o mais promissor assim em termos práticos dentro do que já existe seria para a área biomédica, né? Então pensando aqui, por exemplo, em diferentes órgãos e partes do corpo que constituem meios porosos, a gente pode pensar aqui, por exemplo, em escoamentos sobre implantes e próteses. A gente pode pensar também em drug delivery, né? Ou seja, o direcionamento medicamentoso específico para tecidos ou órgãos, ou tratamento de doenças, ou coisas dessa natureza, né? Porque o interessante é a gente observar que a gente está falando de uma condição, um material onde você não tem, onde não se está afetando o escoamento externo, né? Então seria algo, vamos dizer assim, desejável, né? Algo interessante para nosso organismo interno, né? Você conseguir introduzir algo que não afeta, né, o escoamento, não afeta ali a passagem de sangue ou de algum tipo de substância importante, você está só agindo localmente, ele direcionando só o que importa, né? Em termos de medicamentos, por aí vai. Também existem, assim, potencial aplicação para a área de óleo e gás. Se a gente está pensando em algum tipo de controle da permeabilidade, da porosidade, de modo a você direcionar caminhos preferenciais, ou você, enfim, tentar trabalhar aí com a recuperação de poços, ou coisas dessa natureza, a partir dessa compreensão desse estudo, de como manipular ali a porosidade, como manipular as propriedades internas a se produzir efeitos específicos e desejados aí dentro de um escoamento, uma extração de petróleo, por exemplo. Só algumas ideias aqui, né, para abrir um pouco a nosso range de aplicações.
Bom, dentro desses estudos mais recentes, né, então existem algumas linhas de pesquisas que vão estar trabalhando no sentido de ser, estar restrito a um meio poroso ou não poroso, restrito a um número de reinos baixo ou um número de reinos finito, né, maiores, ou que tipo de propriedade a gente está falando, né? Se está falando de controlar a viscosidade, a permeabilidade ou a densidade, né? Então essa é mais ou menos a classificação aqui dentro do que existe hoje, né, dos diferentes estudos, assim, em linhas. As limitações, elas são, assim, ainda grandes, né, e, de certa forma, um pouco óbvias dentro do que a gente falou, que é você estar restrito ao número de reinos de baixo, condição de creeping flow, e justamente devido à complexidade matemática, né, que você tem as equações de governo altamente não lineares, né, as equações de Navier-Stokes, por exemplo. Então, toda aquela teoria matemática para você fazer a transformada de coordenadas, ela passa a não valer mais para o número de reinos mais alto. Então, a matemática fica bem mais complexa. Então, naturalmente, atacar essa condição de número de reinos vai demandar assim, um pouco mais de outras alternativas, talvez outras ferramentas, né? Então, talvez esse seja o principal entrave, né, para número de reinos finitos. A restrição de você ter que ter um meio poroso também para produzir esse efeito é algo que seria interessante a gente conseguir sobrepor, né, e ultrapassar essa barreira. E isso também tá restrito pela própria condição matemática, de você ter que ter ali a forma, a estrutura da equação de Laplace, né, no caso, a equação de Stokes, ou de Darcy, né, Brinkman-Stokes, a equação simplificada para Darcy, onde você tem essa estrutura que permite fazer essas transformações de maneira mais livre. E parâmetros específicos que também às vezes são difíceis de sobrepor, né? Como, por exemplo, valores negativos, né? Uma permeabilidade negativa, como a gente viu, uma viscosidade negativa, ou valores infinitos ou zeros também, que fisicamente a gente sabe que não dá para implementar. Então, frequentemente os pesquisadores, assim, os trabalhos se deparam com dificuldades dessa natureza e precisam ser sobrepostas de alguma forma, né? Então, são algumas limitações ainda existentes. E aí, entrando aqui um pouquinho, né? Não sei como é que tá aqui nessa hora, né? Dar uma corridinha aqui. Mas um pouco mais aqui na nossa estratégia aqui, né? De como abordar esses problemas. Basicamente, a ideia do nosso grupo aqui é abdicar um pouco da perfeição, ou seja, é, não nos restringirmos unicamente abaixo dos números de Reynolds ou a condição de um meio poroso, ao custo de a gente conseguir trazer um pouco maior de mais aplicações, ainda que não se atinja o arrasto zero, né, o arrasto ideal, perfeito, ou a invisibilidade também ideal, perfeita, mas algum tipo de ganho nesse sentido, talvez já pudesse ser algo bastante interessante no sentido prático da engenharia, né? Então a gente está buscando alternativas mais nesse sentido, né, de produzir algum tipo de efeito, né, através da construção dos metamateriais. Citei isso como um resultado, né, a redução de arrasto, ou redução de esteira, ou controle do escoamento. Né? Como eu disse, a gente está iniciando essa linha de pesquisa aqui, então é tudo bem recente, assim, bem novo para a gente, mas a ideia é atacar o problema através de ferramentas de machine learning, né, PIM, ou ferramentas computacionais modernas também, como o método dos elementos espectrais. Também tem uma ferramenta bem interessante que a gente está começando a usar, e ver se a gente consegue obter algum ganho, né? Seja ele qual for, tanto no arrasto, na esteira, do controle do escoamento. Então, o que a gente fez até agora, assim, como um primeiro passo, né? Ih, caramba, surtou, né? Como um primeiro passo aqui, nesse sentido, foi validar o experimento. Não sei o que está acontecendo aqui. Validar o experimento. Caramba. Deixa eu ver se eu tirar esse negócio aqui, peraí.
Tá por alguma razão e tá pulando sozinho os slides aqui, não sei o que tá acontecendo. Tenta apresentar sem ser tela cheia, talvez para. De repente, vamos ver. Beleza. Então, o nosso trabalho nessa primeira, nessa primeira proposta, né, inicialmente foi tentar validar aquilo que já tinha sido feito pelo grupo da universidade lá da Coreia, Universidade de Seul, e validar isso, né, através de uma simulação numérica. Então, a gente fez a mesma modelagem que eles haviam feito, usando a modelagem da viscosidade variável. E aqui a gente pode ver como é que é justamente o padrão, né, o comportamento da viscosidade que varia espacialmente. E aí a construção do metamaterial que ela é feita em multicamadas, de modo que você tenha uma viscosidade efetiva que seja simulada, né, de uma tal forma que você tenha, né, nas camadas superiores uma viscosidade que seria como se fosse menor, ou seja, você tem um caminho preferencial para o fluido escoar com mais facilidade, e nas camadas mais interiores, como se fosse uma viscosidade maior, ou seja, uma maior resistência ao escoamento nas camadas interiores, de modo que ao incidir aqui sobre as primeiras camadas do metamaterial e depois ao sair, você vai ter essa compensação aqui do tempo, né? Que o escoamento vai levar para atravessar cada um desses caminhos aqui que são diferentes, devido a esses caminhos preferenciais, ou essas menores resistências hidráulicas que você produz para que o material saia, né? O escoamento saia de maneira mais próxima do uniforme possível. Então a gente fez essa mesma modelagem que eles haviam feito, aqui só mostrando aqui um pouquinho da matemática, a gente usou o software chamado Nectar Plus Plus para poder fazer a aplicação do método dos elementos espectrais. Então, basicamente, a simulação, a gente fez um DNS, né, simulação numérica, no sentido de construir o material ele vai produzir esse efeito aparente, efetivo, mas a simulação ela vai ser feita com fluido real, como se fosse, né? Então, na verdade, a viscosidade do fluido ela é um parâmetro do fluido ali, né? Ela não vai estar variando espacialmente. Então, a simulação ela é feita, né, diretamente sobre aquela construção, né, aquela geometria, de modo a gente ver se de fato a gente conseguia reproduzir isso na nossa simulação, como primeiro passo, a primeira etapa do trabalho. Então, a gente usou aqui uma sequência de trabalho de software open source, né? O Salome, né, para modelagem computacional, o GMS para geração de malha, e o Nectar Plus Plus para resolver as equações de governo. Tá? Aqui eu só estou mostrando aqui um pouco da dimensionalização que a gente usou, porque a condição de escoamento é uma condição onde você tem a pressão imposta, né, que foi feita lá no experimento, no resultado. Então você tem a pressão imposta nos dois contornos ali do domínio. Então, basicamente, né, só para falar um pouquinho do método dos elementos espectrais, basicamente o que ele faz é resolver o método dos elementos finitos, é uma combinação, né, dos elementos finitos com um método espectral onde você resolve ele para cada elemento, um, um método espectral para cada elemento, como se fosse do seu elemento finito. Então, é como se você pudesse unir, né, idealmente você está unindo ali a flexibilidade que os elementos finitos te produzem, né, o método dos elementos finitos produzem, a flexibilidade de malha, de geometria, com a precisão que os métodos espectrais oferecem. Então, ele resolve ele localmente, né, para cada um dos seus triângulozinhos ali, né, é, né, os elementos da malha, ele resolve um, pelo método do elemento espectral. Então, você tem um polinômio, né, que você consegue aumentar a ordem, aumentar a precisão. Então, a gente fez aqui uma análise de convergência simplificada, né, de modo a não aumentar muito o custo computacional, pode se tornar bastante alta aí devido
a complexidade da construção. Aqui só mostrando um pouquinho da forma como a viscosidade varia espacialmente, né? Não de forma contínua, como seria o ideal, perfeito, mas de forma discretizada aqui, né? Mas para tentar reproduzir ao máximo o efeito desejado, né? Do metamaterial ideal. Que são alguns parâmetros da simulação que a gente usou, em consonância com o trabalho do parque. E o resultado, né? Esses resultados aqui não dá para ver muito bem assim, mas dá para ter pelo menos uma ideia, né? Como que é, tudo que está externo a essa região aqui do metamaterial, ela se aproxima do que seria a condição como se não tivesse nada e diferencia aqui de quando a gente tem o obstáculo, né? Quando a gente tem aqui o obstáculo sozinho, né? Onde a gente tem aqui esse efeito aqui das linhas de pressão que produzem aqui uma diferença bem grande devido ao próprio obstáculo. No caso do campo de velocidades é um pouco mais difícil de ver, mas tem uma outra imagem aqui que mostra, dá para ver aqui no interior, né, que a velocidade aumenta bastante nessa região mais periférica. Mas essa imagem aqui talvez ela dê para enxergar um pouco melhor esse efeito. Então, a gente tem aqui a linha preta, a linha vermelha, amarela e azul, que são as linhas do gráfico aqui, em diferentes posições do meu domínio. Então, se a gente observar aqui, né, todas as linhas aqui, a vermelha, a amarela, a azul e a preta, elas estão todas na mesma ordem de grandeza aqui, aproximadamente. Se a gente olhar aqui, toda essa região aqui, né, atravessando da esquerda para a direita aqui, mais ou menos na altura de y 0,3, aqui, alguma coisa assim, mais ou menos, seria mais ou menos nessa altura. Então, em qualquer posição aqui ao longo do meu domínio aqui na horizontal, eu tenho mais ou menos a mesma ordem de grandeza, né, no meu escoamento, como se ele não estivesse sendo de fato afetado, né, pela presença aqui da estrutura. No entanto, se eu olhar aqui para essa linha vermelha aqui, ou seja, fazendo um corte aqui bem no centro do domínio, a gente vê que tem uma variação bem grande aqui, né, entre a região fora, né, que seria essa região aqui, e à medida que eu entro aqui no metamaterial, a velocidade, é, a magnitude da velocidade aumenta bastante nessa região, aí depois ela diminui, nesse interior aqui ela é zero, né, que é justamente esse interior aqui, depois ela vem crescendo, aumenta de novo até essa região, e depois cai de novo para um nível próximo do que seria uma velocidade uniforme, do escoamento uniforme. Então, só para ilustrar um pouco, assim, numericamente esse efeito, né, o efeito desejado. É claro que tem algumas imperfeições, né, devido à própria natureza de você discretizar, né, e transformar algo que seria contínuo, né, uma viscosidade que varia continuamente em algo finito e discreto. Aqui eu plotei também as streamlines para poder ver se a gente conseguia ter aquele efeito parecido com o efeito que teve lá o trabalho do parque, e a gente conseguiu algo bem perto mesmo, né? Ver que a diferença é grande, né? No sentido de que você tem uma tendência a manter aqui o escoamento não perturbado, né? Próximo ao metamaterial e próximo ao cilindro também muito pouco. Por isso que o arrasto ele tende a zero, né? Você tem muito pouco fluido aqui escoando, né? Como se fosse uma espécie de barreira de proteção mesmo ali, no sentido de que o escoamento ele tende a optar por outros caminhos preferenciais, né? Que vão trazer assim uma menor resistência ao próprio escoamento. Apesar de não ser uma barreira efetiva, né? Porque é um meio poroso. E aqui o efeito da redução de arrasto que eu vinha falando, né? É, foi bem grande, assim, praticamente tendendo a zero, né? Numericamente, o resultado foi sair de um coeficiente de arrasto de 1.1 para 0.01, uma redução bem significativa aí do arrasto sobre o obstáculo. Então, só para fechar aqui essa nossa conversa aqui bem introdutória aqui, né? O que a gente conseguiu obter de resultado até agora foi, foi satisfatório no sentido de que a gente conseguiu reproduzir isso numericamente, né? Que é um primeiro passo de validação. E agora vamos trabalhar para poder ver como que a gente faz para pensar em formas de sobrepor e de transpor aqueles obstáculos iniciais, né? Como a restrição do meio poroso e a restrição do número de Reynolds. Bom, então conseguimos verificar ali numericamente o que já havia sido trazido, né, experimentalmente pelos coreanos, implementar essa viscosidade variável,
uma visibilidade relativamente satisfatória e trazer luz aí sobre esse potencial de aplicação que é bem grande, considerável aí, é uma área nova, que vem esquentando aí nos últimos anos, em termos de publicações, e que pelo menos eu acredito que tem assim, bastante campo aí para inovação, para publicação. E é basicamente isso, né? E quem sabe aí mais para frente a gente experimentar geometrias diferentes, né? Não só geometrias cilíndricas, alguns trabalhos também trazem algumas geometrias diferentes, realizar análise de estabilidade, né? O professor Leonardo, ele tem um código também já bem consolidado nesse sentido, né? Então a gente está tentando estudar aqui formas de verificar isso no sentido de controle de escoamento, de camada limite. Então a gente está começando a mergulhar mais a fundo agora aí nas diferentes possibilidades aí e explorar esse potencial, né? Que aparentemente é bem interessante aí, tem campo para bastante coisa. Bom, então é isso, né? As referências aqui, se alguém se interessar em dar uma olhada, alguns artigos que eu citei, né, ao longo da apresentação, e os agradecimentos. Ok, Daniel, muito Valeu, Thiago. obrigado. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Bom, eu tenho uma dúvida. Em relação ali, você só mostrou resultados bidimensionais, não tem nenhum tridimensional, não? Por enquanto? Então, a nossa ideia de trabalho, por enquanto, é se restringir ao bidimensional, devido à própria complexidade mesmo, né, em termos de simulação numérica, né, e mesmo matemática. Grande parte dos trabalhos, eles trazem resultados bidimensionais, mas existem também alguns tridimensionais. Por exemplo, aquele trabalho que eu citei, o primeiro de todos, do Usumov, deixa eu ver aqui. Esse trabalho aqui, na verdade, é tridimensional, né? É os escoamento sobre uma esfera. Então, essa bolinha azul aqui está parecendo aqui bidimensional, mas é uma esfera, porque a modelagem é simplificada, né? Você consegue simplificar. Na verdade, é mais fácil você trabalhar isso matematicamente em cima de uma esfera do que de um cilindro, né? Então, existe também alguns trabalhos assim nesse sentido, mas o resultado prático mesmo, né, que foi aquele trazido pelo Parque, ele bidimensional de maneira geral, tá? Ok. O Guilherme tem uma dúvida. Pode falar, Guilherme. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Opa, bom aí. Desculpa o barulho aqui, é que meu menino tá vendo filmezinho aqui e tal, então o negócio tá meio tenso hoje, mas uma curiosidade que eu tive, eu não entendo, né, dessa parte de materiais em especial e tal. Aí eu ia te perguntar se a parte tanto de ótica quanto de eletromagnetismo seria algo que daria, né, que esse metamaterial usaria, ou seria algo vamos pensar aqui em semicondutor, como se eu ativasse ou desativasse a propriedade desse material? Essa é a pergunta que eu assumo a minha ignorância, porque eu não sou da área de materiais, eu não sei nada disso. Então, Guilherme, o que, o que se tem tentado é justamente isso, assim, os trabalhos mais recentes de metamateriais hidrodinâmicos, né? Na parte de eletromagnetismo, eu acho que isso certamente já está mais desenvolvido, mas não é um assunto também que eu domine, assim, que eu tenho adentrado muito, assim, nos artigos, né? Na parte, assim, mais de aplicação. Mais a parte histórica, né? Que foi daí que tudo surgiu. Mas o que se tem tentado mais recentemente é justamente um metamaterial que seja ajustável, assim, de acordo com as próprias condições de escoamento, porque isso é uma das dificuldades também que eu acabei não citando, quando você tem uma variação, assim, de variação de pressão, variação de velocidade, o metamaterial ele pode se comportar de forma diferente, de modo a não ter o efeito desejado, assim. Então, o que se tem tentado é justamente materiais consigam se ajustar a diferentes condições, de modo a você ter, por exemplo, dependendo da circunstância, um concentrador, ou dependendo da circunstância, um rotator, né? Aquele que eu mostrei, um rotacionador, ou a condição de invisibilidade hidrodinâmica, né? De redução de arrasto, ou seja, um material que ele vai se ajustando às condições de acordo com a demanda,
tem se falado um pouco sobre isso, mas isso é uma coisa muito nova, assim, muito recente. Não acho que isso ainda seja algo implementado na prática. Eu já vi algum trabalho falando sobre isso, mas não algo que seja prático no termo do que a gente está falando aqui, né? Hidrodinâmico, que é uma área mais nova, mais recente. Agora, na parte de eletromagnetismo e ótica, eu acredito que sim, que dê para você ter algum tipo de controle, porque na verdade não passa de uma disposição ali da sua estrutura, né, da sua microestrutura. Então, depende da disposição da microestrutura para você ter o efeito desejado, né? Então, basta que você tenha algum tipo de controle sobre essa disposição, você pode ter isso ativado ou desativado, entendeu? Mas teria que entrar assim mais a fundo nessa parte dos físicos em si mesmo para ver o que existe implementado na prática, né? Entendi, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, só mais uma, Daniel, prometo. Claro. Tem alguma implementação dessa invisibilidade hidrodinâmica para experimentos materiais, assim mesmo? Porque você falou que a área é bem nova, né? Eu fiquei Então, curioso se alguém já conseguiu implementar tá. isso. Minha tela tá compartilhada ainda? Não sei. Aqui, vocês estão vendo minha tela? Tá, a gente tá Tá. vendo. Aham. Então, esse aqui é um resultado experimental. O Park, né, que foi o grupo dos coreanos, né? Esse trabalho que eu apresentei, isso aqui é um trabalho experimental. Então, isso que trouxe assim mais luz e mais motivação a essa área, que é uma área nova, mas é um trabalho de 2019. Então, é bem recente mesmo, né? Onde ele conseguiu, de fato, pegar e realizar essa transformação de coordenadas, né, de um ambiente virtual, que seria o que ele está tentando reproduzir através das propriedades efetivas, ele produzia esse efeito através de uma construção específica ali da microestrutura do entorno de um objeto, de modo que você tenha de fato esse efeito, né, onde você tem o objeto aqui no interior, o obstáculo, como se ele tivesse invisível, né? O escoamento incidente ele é igual ao escoamento que está saindo, o campo de pressão seria igual como se não tivesse nada. Então ele conseguiu reproduzir isso experimentalmente, tá? Até E botei qual aqui o foi resultado. Pode falar. Pode falar. Qual foi o fluido que ele usou? Foi O água, né? metamaterial, perdão. Então, o escoamento aqui exterior é água, Aham. mas porque o metamaterial, eu acho que esse que talvez seja uma coisa que às vezes as pessoas talvez confundam um pouco. O fluido, ele é um fluido comum, tá falando de água, de um fluido comum. O que vai acontecer é que a disposição da sua estrutura, ou seja, a disposição da sua estrutura, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, nessa casca, tá vendo? No interior dessa casca aqui, ó, entre o obstáculo e a circunferência externa, ela tem uma disposição da microestrutura de uma tal forma que você produz o efeito como se você tivesse uma viscosidade variável espacialmente, como se você tivesse um fluido que está variando a viscosidade, mas de fato não está variando, porque o fluido ele é o fluido normal, né? Ele está escoando normalmente. Ele vai entrar aqui no interior e vai escoar. Mas o efeito que se tem de maneira global, assim, olhando como se fosse de longe, assim, o escoamento, o efeito que se tem é como se a viscosidade fosse variável, porque você tem o fluido escoando de maneira preferencial, ou seja, com menos resistência na periferia e mais resistência no interior. Então, assim, o efeito global, que é esse resultado matemático que te traduz, assim, de uma coordenada para outra, é como se você tivesse uma viscosidade efetiva que fosse variável, mas a viscosidade do fluido é a viscosidade do fluido, entendeu? Você não está Entendi. trabalhando com um fluido diferente, e sim com a disposição da sua microestrutura a produzir esse efeito aparente. Essa que é a grande sacada, entendeu? Entendi, eu só entendi isso agora. Obrigado. Foi mal, é porque realmente não é fácil, assim, explicar, assim, de uma maneira, não sei, assim, clara e objetiva, porque até mesmo lendo os artigos, assim, eu quebrei um pouco a cabeça para começar a entender. Então, é só mesmo, assim, às vezes vendo um vídeo mostrando uma imagem, né, para poder ver que realmente tem essa confusãozinha, assim, tipo, o fluido, ele não muda, né, e sim a disposição que vai produzir esse efeito aparente, assim, essa que é a grande sacada, né. E tem uma jogada matemática aí que também é bem interessante, assim, mas tem que olhar com mais cuidado, assim, com mais detalhes, e eu acabei não mostrando muito isso, né?
para focar mais no panorama geral, assim, para ver se atrai assim, um pouco mais a atenção, né, e o interesse de algumas pessoas. Ok, Daniel, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, alguém tem uma dúvida? Mais alguma dúvida? Não? Então é isso, Daniel. Muito obrigado e até mais, pessoal. Valeu, Thiago. Agradeço aí, estou à disposição aí no primeiro slide, lá tem meu e-mail também, qualquer coisa, podemos manter contato aí, quem se interessar. Obrigado aí pelo convite, viu? Obrigado. Nós que agradecemos. Até mais. Valeu, pessoal.